galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. E vamos falar nesse nosso pré-jogo do Brasileirão 2018. No último vídeo sobre o Vasco da Gama eu falei Brasileirão 2016, é que eu estava pensando 16ª rodada, acabou saindo 2016. Brasileirão 2018, 16ª rodada. Os cariocas, 2 jogando em casa e 2 jogando fora de casa. Na verdade, um dos cariocas que joga em casa não joga bem em casa, que é o Vasco da Gama, que joga em Brasília contra o Corinthians. Então não está jogando em seu território, está jogando em Brasília. Acaba sendo meio que um campo meio neutro, né? E joga às 11 horas da manhã. Dá uma alterada ali no horário. Os jogadores não estão muito acostumados. Alguns colegas falaram, isso é frescura, pá, coisa e tal. O jogador ganha muito. Vamos analisar com calma, gente. Não tem nada a ver uma coisa, o dinheiro, na minha opinião, tá? O dinheiro com a frescura de jogar 11 horas. A questão, a meu ver, não é essa. A questão é um problema fisiológico. Porque a alimentação dos jogadores tem que ser balanceada para evitar câimbras, para evitar um monte de coisa, dar mais energia. Os jogadores estão acostumados a jogar de tarde e à noite. Então a alimentação é feita em relação aos horários. Quando você joga 11 horas da manhã, você tem que acordar mais cedo, você tem que fazer uma alimentação balanceada. Os times sabem fazer isso, porém, dá uma alterada assim. É a mesma coisa quando o time vai jogar num país por causa do fuso horário. Tem que ter uma adaptação. E para jogar de manhã também tem que ter uma adaptação. Então, alguns falaram, frescura, para coisa e tal. De alguns pode até ser, mas tem uma questão física ali por causa do horário, por causa do costume dos times jogar nesse horário. Diferente nos campeonatos italianos. No campeonato italiano, a maioria joga de manhã. Então os caras já estão acostumados. É a mesma coisa que tu pegar eles começam a jogar à noite. Eles vão ter que alterar também um pouco. Vão ter que alterar muito em relação à sua alimentação. Mas isso tudo com a ciência, com a aparelhagem que os times têm, não fica muito difícil, mas sempre dá uma mudada. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Campeonato Brasileiro 2018. Vamos falar agora do time que vai jogar fora de casa. Tem que mostrar serviço, que na verdade não está mostrando muito. Estamos falando do Botafogo, estamos falando do Fogão, galera. Meus amigos, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Internacional. Bom, este mesmo Internacional que na 15ª rodada perdeu fora de casa para o América Mineiro. Perdeu para o América Mineiro fora de casa. Está lá em 5º ou 6º lugar, com 26 pontos. E o Botafogo está em 10º lugar, com 20 pontos. É um jogo para diminuir essa distância. Só que o grande detalhe, o Botafogo não tem nem o Pimpão e nem o Lindoso. Vai ter que repor o Pimpão e o Lindoso. O problema, quer dizer, problemas para uns e para outros não. O Botafogo, quando parou a Copa, o Valentim saiu, entrou o Paquetá. Ele teve esse período para treinar. Não pode falar de tempo. Teve período para treinar. E o Botafogo, desde que voltou no Campeonato Brasileiro, depois da Copa, não colocou o mesmo time. Está indo por quarto jogo e não vai colocar o mesmo time de novo. Isso tem a ver com contusões, suspensões, mas também tem a ver com o estilo do treinador. O treinador já disse que ele coloca o time de acordo com o adversário. Aí tem dois lados, galera. Estou falando taticamente. Aí tem dois lados. Você pode deixar o time com o mesmo esquema e mudar as peças. Exemplo, tu vai num 4-4-2.
Aí você pode colocar nesse 4-4-2 3 jogadores mais ofensivos e um mais defensivo. Você pode ficar no 4-4-2 com 3 jogadores defensivos e um ofensivo no meio. Então você pode manter o mesmo esquema, mas mudando as peças, mas com o mesmo esquema. Ou você muda o esquema com as mesmas peças. Tem lá 2 jogadores de contenção, 2 jogadores de armação. Você pode mudar um pouquinho o esquema, botar num 4-3-3. Jogar um desses jogadores de armação colado mais junto do centroavante, o jogador de mais velocidade girando de um lado para o outro e um jogador mais no meio, outro jogador de armação mais no meio, para ter uma saída de bola com mais qualidade. Você tem essas duas opções. E tem uma outra terceira, mas essa outra terceira tem que ser bem treinado, que é a mudança de esquema e mudança de jogador. Isso é muito mais complicado. Muito mais complicado, porque tem que ter um tempo muito grande de treino. Apesar do Botafogo e os outros times do Brasil terem ficado parado durante a Copa, é pouco tempo para você fazer essas mudanças. E o Paquetá vem mudando. Ele iniciou contra o Corinthians de um jeito, com os jogadores. Fez até uma partida razoável. O goleiro Cássio do Corinthians foi o melhor em campo, mas perdeu de 2-0. Quanto o Flamengo, ele já pensou outra coisa. Não, o Flamengo tem 3 meio-campistas ali, é um time que joga com 3 meio-campistas de criação. Vou proteger meu meio de campo, vou colocar um meio-campo mais marcador. Em 7 minutos tomou 2 gols. Caiu por terra o que ele planejou. Aí foi pro jogo contra o Chapecoense. 2 derrotas já, 2-0. Mudou de novo. Colocou o Gilson e o Moisés, são 2 laterais, colocou os 2 pelo lado esquerdo, o Gilson mais da frente, o Moisés um pouquinho atrás, fez umas mudanças ali. Primeiro tempo do Botafogo foi horroroso. Time nervoso, não acertava um passe, fez de tudo para Chapecoense fazer gol, fez de tudo. O Botafogo deu todas as chances para Chapecoense fazer gol, mas Chapecoense incompetentemente não fez o gol. No segundo tempo, o Botafogo deu uma melhorada depois que fez o gol. Deu uma melhorada com o Marcinho, o jogador Marcinho, conseguiu fazer 1-0, conseguiu segurar e deu uma melhorada. Mas foram 3 times diferentes. E quando o Internacional fora de casa? Bom, acredito eu que quando o Internacional fora de casa, pelo que eu estou vendo do Paquetá, ele não vai colocar um time para frente. Ele não vai colocar um time ofensivo. Ele vai colocar um time defensivo. Provavelmente ele vai tentar puxar o Internacional para cima para tentar sair no contra-ataque. Vai ter que botar jogadores de velocidade, vai ter que colocar de repente uma trinca ali no meio de marcação forte com 2 jogadores abertos de repente pela ponta puxando o contra-ataque. Ele já não tem o Pimpão e não tem o Lindoso. Ele deve voltar com o Jean. Deve voltar com o Jean ali para o meio, para ajudar nessa marcação. E botar 2 jogadores velozes. O Bremer, o centroavante, pode voltar. Então ele pode colocar o Chiesa por um lado, aberto. E de repente continuar com o Gilson ali pelo lado direito para dar uma certa velocidade. 2 jogadores de marcação e mais o Valência por dentro. Não sei. O que eu sei é que o Paquetá vai mudar o time de novo, porque ele não tem o Pimpão e não tem o Lindoso. Vai manter o mesmo esquema? Não sei. Como eu falei para vocês, falei para os torcedores do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, estou falando agora para o do Botafogo. Eu não vi, depois da parada da Copa, depois que voltou o Campeonato Brasileiro, eu não consegui ver direito os jogos. Não consegui ver pelos meus compromissos profissionais. Então eu não sei direito como está o Botafogo. Tenho uma ideia, vi o primeiro tempo, uma parte do primeiro tempo e parte do segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e não gostei. Não gostei. Primeiro tempo então o Botafogo foi horroroso. Segundo tempo deu uma melhorada. E ele vai mudar de novo. Vai jogar contra o Inter, que apesar de ter perdido na última rodada,
contra o América Mineiro, é um time que vem mantendo uma base, vem mantendo um trabalho, os jogadores já sabem qual é o esquema, tem jogadores ali com velocidade que exploram muito os lados do campo. Ele tem o time do Inter tem dois jogadores que jogam abertos, exploram muito essa velocidade, exploram muito as subidas do Zeca. Porém, o Zeca é um jogador que sobe muito e também dá espaço. O Zeca é um jogador que dá espaço. Ele joga ali, ó. Ele tem o Nico Lopes, o Luca e o Rossi. São jogadores que jogam abertos, que jogam velocidade, jogam na velocidade, tem que ter um certo espaço, então o Botafogo tem que encurtar esse espaço para não deixar o jogador dominar a bola e dar um tapa na frente. Se ele domina a bola e dá um tapa na frente para jogar na corrida, os laterais vão ter que ter isso. O Moisés até tem essa velocidade, por um lado, então tem que ter esse espaço mais curto. Não deixar o time do Internacional fazer aquela bola longa nas costas dos laterais. Isso é o primeiro passo. Não deixar a bola longa nas costas dos laterais. Se o Botafogo marcar em cima no campo do Internacional, tem que se tomar cuidado com essa bola longa. Se o Botafogo marcar tudo no seu campo, dar a bola para o Internacional, marcar tudo no seu campo, ele tem que encurtar esse espaço, encurtar essas linhas. E o time do Internacional, para entrar na defesa do Botafogo, vai ter que ser no toque rápido e algumas jogadas individual. Então, como o Internacional tem a bola longa e tem jogadores de velocidade, o Botafogo tem que explorar também essas laterais com essas bolas de velocidade, principalmente porque o Zeca sobe muito. Então, prender a subida do Zeca com o Zeca joga na lateral direita, jogar ali, de repente até o Gilson mesmo junto com o Moisés, nas costas do Zeca. É uma grande opção. Eu vi um pedaço do jogo do Botafogo e não tinha entendido por que o Gilson entrou. Depois, vendo as explicações, eu entendi. E para esse jogo com o Internacional, de repente, de repente até bom, de repente, inverter. Colocar o Gilson de lateral e o Moisés um pouquinho mais na frente. Fazendo, porque o Moisés tem um pouco mais de qualidade do que o Gilson. O Gilson tem muita força, mas tem menos qualidade que a bola no pé. O Moisés tem mais qualidade que a bola no pé. De repente, é uma dessa, inverter ali, colocando o Moisés um pouquinho mais para frente e o Gilson de lateral. Porque aí o Gilson consegue acompanhar as subidas do ataque do Internacional e o Moisés consegue jogar nas costas do Zeca. Até porque o Moisés é mais alto e tem mais força física do que o Zeca. Então naquele embate ele pode levar a uma vantagem e causar perigo para a defesa do Inter e uma facilidade maior para a defesa do Botafogo. O Chiesa pode jogar ali por dentro, o Botafogo pode jogar no 4-4-2, acredito eu que de repente jogar nesse 4-4-2 com 3 jogadores de contenção e o Valência ali por dentro, pode ser uma, ou ele jogar num 4-3-3, só que num 4-3-3 com 2 jogadores abertos de velocidade, justamente para explorar as subidas do Inter. Que ele sabe que o Inter, o ponto forte, são as jogadas pelos flancos, pelos lados do campo, que eles têm muita velocidade. Então o Botafogo tem que se preocupar com isso. Agora, qual é o esquema? O Paquetá falou aqui, e pelo seu jeito, ele joga de acordo com o adversário. Como ele já fez o comentário dizendo que ele sabe que o ponto forte do Internacional são os jogadores de velocidade, provavelmente ele vai tentar travar essas subidas desses pontas. De que maneira? Acredito eu, colocando também 2 jogadores de velocidade para prender os laterais. Ou para explorar a subida dos laterais. Que com isso ele vai obrigar os laterais a travar.
Da mesma forma que o Internacional obriga o Botafogo a travar seus laterais, com os dois jogadores abertos, o Botafogo pode obrigar o Inter a travar os laterais também. E com isso, colocando 3 jogadores de contenção no meio. Ele já não tem o Lindoso, mas pode ter a volta do Jean, também não tem o Pimpão. Então ele pode colocar ali 3 jogadores ali de marcação, de contenção ali, colocando 2 jogadores mais travados e colocando o Matheus Fernandes um pouquinho mais à frente. Colocando ele um pouquinho mais à frente para tentar fazer aquela articulação. Pode ser uma, ele colocando os 3 volantes com o Fernandes Matheus Fernandes um pouquinho mais na frente. Ou Matheus Fernandes e o Jean com Valência ali, só que ali perde um pouco em marcação. Ganha um pouquinho, de repente, no toque de bola com Valência, mas perde um pouco em marcação. Acredito eu que ele vai colocar 3 jogadores com a marcação mais forte no meio, 2 jogadores abertos como Chiesa. Essa é uma das opções. Agora, que ele vai mudar o time, ele vai, porque ele não tem o Lindoso e não tem o Pimpão. Jogo complicado para o Botafogo. O Inter vai vir para ganhar, porque perdeu a última partida, se perder a segunda, a torcida já começa a falar. E o mais preocupante, as 2 últimas partidas do Botafogo não foram boas. Contra o Flamengo foi horroroso, foi fraco. E contra o Chapecoense, apesar de ter ganho de 1-0, foi um joguinho feio. O primeiro tempo foi muito fraco, o segundo tempo deu uma melhorada, principalmente depois do gol. Mas o Botafogo não fez a partida que o Botafogo fez relativamente boa foi contra o Corinthians, a primeira. As 2 outras não foi uma boa partida, mesmo ganhando da Chapecoense. Então o grande problema, lógico que é o Inter fora de casa, mas o outro grande problema é que o Botafogo não vem jogando bem. E a torcida já está pegando no pé, já invadiram lá, já criticaram, pacos e tal, ou seja, a torcida já está perdendo um pouco de paciência já com o Paquetá, com a diretoria já perdeu a paciência, está perdendo agora com o Paquetá. Então vamos ver como é que vai esse Botafogo, tem que melhorar. E se jogar contra o Internacional, como jogou contra o Flamengo, contra o Chapecoense, vai perder. Vai perder. Vai jogar todo fechadinho atrás no contra-ataque? Vai partir para cima? Vai tentar marcar em cima? Não acredito. Acredito que o Botafogo vai jogar fechadinho atrás, vai tentar bloquear ali o meio ou bloquear as laterais. Acredito que ele tente bloquear as laterais colocando 2 jogadores abertos. Essa é a minha visão. Então, meu amigo botafoguense, Internacional e Botafogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Conto com sua participação, com seus comentários. Resenha com Magalhães também no Facebook, resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. E deixe seu like aí, curta, compartilha, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, até o próximo vídeo e vou ver se eu consigo ver todos os jogos. No domingo não vai ter como eu ver todos os jogos, porque tem 2 jogos no mesmo horário, o do Botafogo e do Flamengo. Então não vai dar para ver todos os jogos, mas dentro do possível eu vou deixar gravando e depois eu faço uma gravação sobre o pós-jogo. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais e rumo aos 1000. Valeu! Estamos voltando aos pouquinhos, mas estamos voltando. Daqui a pouco, Resenha com Magalhães volta ao normal. Um grande abraço, até mais, fui, tchau!